Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para cada um de vocês. Espero que todos estejam bem, tenham tido uma semana abençoada, hoje é sexta-feira, finalzinho de semana se aproximando, que todos estejam bem na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, aperta aí no seu like, para que a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, chegue nas famílias, chegue nos lares, para que as pessoas, meu Pai, em nome de Jesus, conheçam a palavra, venham conhecer esse Deus tão bom, esse Pai tão maravilhoso que Ele é nas nossas vidas. Amém, minhas amadas irmãs? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de João 1, e o verso 1 também, a partir do verso 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aleluia. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que certificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que certificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que eram os seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto recebera, deu-lhe o poder de seres feito filho de Deus, aos que crêem no seu nome. Aleluia. A palavra de Deus aqui, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, fala do Verbo. O Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. E o Verbo era Deus, que habitou no meio dos judeus, dos fariseus, dos escribas, Jesus Cristo, que era o próprio Deus. Aleluia. E quando ele diz aqui no verso, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, todo o universo que há no mundo foi feito pela mão do Senhor Jesus Cristo. Tudo ele fez. O mar, a terra, o céu, enfim, todas as coisas foi feito pelas mãos de Deus, ao sopro das suas narinas. Aí diz assim no 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que certificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então está falando aqui de João, que João foi enviado de Deus, para que João falasse de Jesus, que era a própria luz. João estava falando de quem? De Jesus. A luz era Jesus, e é Jesus. Aí diz assim, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que eram os seus, e os seus não receberam. Então o mundo não conhece Jesus. Quem está no mundo, minhas amadas irmãs, não conhece Jesus. Esta é a verdade. Porque para conhecer Jesus, cada um de nós temos que andar no caminho do Senhor. Andar nos caminhos da luz. Deixar as trevas, porque o mundo é treva, e a luz é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E as trevas não prevaleceu contra o nome do Senhor, porque as trevas não têm poder contra Deus. Deus sim tem poder sobre as trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz aqui no verso 11, veio para que eram os seus, e os seus não o receberam. Como hoje tem da mesma forma. Naquela época, Jesus andava no mundo pregando a palavra evangélica, da palavra do Senhor, curando, libertando, mas ninguém queria saber de Jesus. Só aqueles discípulos de Jesus que andavam com ele. Da mesma forma, é hoje, no dia de hoje.
Falamos de Jesus para as pessoas, que Jesus salva, que Jesus está voltando, mas ninguém quer saber de Jesus e ninguém acredita que Jesus está voltando. Mas Jesus está voltando, minhas amadas irmãs. Que ninguém se engane, viva ter uma vida de ilusão, os pensamentos de ilusão, porque o verdadeiro Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, nosso Pai Criador dos céus e da terra, está vindo buscar a sua igreja. E para que cada dia eu e você, nós procuramos viver uma vida na concordância da palavra, se preparar para a vinda do Senhor, porque Deus não brinca. Deus não brinca, minhas amadas irmãs. E se Ele falou que está voltando e cada dia se aproxima a vida do Senhor, isso aí é a pura verdade, cada dia se aproxima a vida dEle. Para que eu e você se aproximamos mais do Senhor. Se aproximamos, ter intimidade e comunhão com esse Deus, tão santo e tão verdadeiro que Ele é. Aleluia. E aqui no verso 12 diz assim, minhas amadas irmãs: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de seres feito filho de Deus, aos que crê no seu nome. Então, todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crê na obra que Ele fez na cruz do Calvário, derramando todo o seu sangue. Todos nós fomos comprados por um alto preço. O preço de quê? O preço de sangue. Aleluia. Foi Jesus que nos comprou naquela cruz, levando nossos pecados, levando nossas dores, levando nossos sofrimentos e cravou na cruz do Calvário, minhas amadas irmãs. Para que eu e você tivemos o que? Vida e tenhamos em abundância. Porque lá no livro de João 15, aleluia, nos diz: eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Porque esse é Jesus que só dá o que é bom para mim e para você. Cabe eu, a mim e você querer esse Jesus na vida. Aceitar Ele como Salvador da nossa alma. Que a nossa família venha se converter. Que a nossa família venha se libertar. E venha ter salvação dentro da nossa casa. Esse é o que Deus espera de mim e de você, minhas amadas irmãs. Que muitos poucos acreditam na palavra de Deus. Aleluia. E aqui na parte do 15 diz: João certificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, que vem após mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e da graça por graça. Porque a lei foi dada a Moisés, e a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. O Deus que nunca foi visto por ninguém, Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então Deus revelou para mim e para você o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que veio para curar, para salvar e para libertar, minhas amadas irmãs. Jesus, Ele é verdadeiro, aleluia, Ele só quer fazer o melhor para mim e para você. Agora cabe a mim e você querer esse Jesus. Você querer esse Jesus dentro da sua casa, dentro da sua família, essa luz que brilha, que se chama Jesus Cristo. João não estava falando aqui, não era dele não, falando de quem? De Jesus. Jesus é que era a luz. Jesus é que cura, que liberta, que faz a obra na minha e na tua vida, minhas amadas irmãs. Que cada um de vocês venham ter esse entendimento no coração, que a sua casa você venha ser casa de paz. Aleluia, que se arrependa dos seus pecados, casa de alegria, casa da presença de Deus. Porque é isso que Deus quer e espera de mim e de você. Que a nossa casa, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você e sua casa sirva ao Senhor. Porque Deus, Ele é o Verbo, e o Verbo habitou entre nós. Jesus, quando estava na terra, minhas amadas irmãs, aleluia, era o Filho de Deus, 100% homem, 100% santo. Aleluia. Para mostrar o Evangelho, falar da palavra, falar da salvação, da libertação, que o mais importante na nossa vida, minhas amadas irmãs, se chama salvação da nossa casa, salvação da nossa família. Não adianta querer ter tudo na vida e perder a salvação. Era melhor, digo muito isso dentro de mim, é melhor não ter nem nascido. Porque o que importa é estar com Jesus. O mundo
já é do maligno, como diz a palavra de Deus. Quem agrada ao mundo desagrada a Deus. E quem agrada a Deus desagrada ao mundo. Eu quero desagradar ao mundo e agradar ao meu Jesus. Porque dele eu quero ser dependente da misericórdia dele. A minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque o mundo não tem que nada dar de bom a ninguém. Mas o meu Jesus tem. Ele cura, ele liberta, ele salva. E o mais importante, leva para o céu. Que não tem preço uma alma para Jesus. Não tem preço, minhas amadas irmãs. E eu digo muito nas minhas orações, conversando com meu Jesus, que for da vontade do Senhor. Um dia, quando ele vier buscar a igreja dele, eu ganho uma alma para Jesus. Não chegue no céu de mãos vazias, mas chegue pelo menos com uma alma para o meu Jesus Cristo. Porque uma alma para Jesus vale mais do que todo o ouro e toda a prata. Louvado seja o nome do Senhor. E que Jesus, minhas amadas irmãs, abençoe sua vida, abençoe sua casa, seja pessoas de boca de bênção, abençoe seu trabalho, abençoe seus filhos, seu esposo, a sua família, seja abençoada em nome de Jesus. Que Deus te cubra de bênção, de paz, e que esta palavra fique ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.